Você já teve aquela sensação de que escapou por um triz? Aquele calafrio na espinha depois de um susto? Um segundo de hesitação que te salvou de um desastre que você nem chegou a ver? Aquela mudança de planos de última hora que te fez ficar com raiva no momento, mas que depois você descobriu que te livrou de uma tragédia? Deixa eu te fazer uma pergunta mais profunda. Você já parou para pensar em quantas vezes a morte passou perto e você nem percebeu? Quantas armadilhas foram montadas no seu caminho e, misteriosamente, você desviou sem nem saber que elas estavam lá? Nós passamos pela vida colecionando esses momentos, esses quases, e damos a eles nomes simples para nos sentirmos no controle. Nós chamamos de sorte, de acaso, de intuição, de um bom reflexo. Mas eu vim aqui hoje para te dizer, com toda a convicção do meu espírito, que o nome disso não é sorte. O nome disso é proteção. Nós fomos ensinados a viver em um mundo de 5 sentidos. Um mundo onde a verdade é aquilo que podemos tocar, medir, provar em um laboratório. Um mundo que nos diz: se você não pode ver, não existe. E assim, nós caminhamos pela vida como se estivéssemos sozinhos no universo, acreditando que nossas vitórias são fruto apenas do nosso suor e que nossos fracassos são a prova de que fomos abandonados. Nós nos aplaudimos quando as coisas dão certo e culpamos o destino quando tudo desmorona. Mas essa é apenas a superfície das coisas. É como olhar para o oceano e pensar que ele é apenas aquela camada de água que vemos na superfície, ignorando os quilômetros de profundidade, vida e mistério que existem por baixo. E se eu te dissesse que neste exato momento existe uma realidade espiritual pulsando ao seu redor, mais real e sólida do que o ar que você respira? E se eu te contasse que você está no centro de uma guerra invisível e que desde o dia em que você nasceu, um exército foi designado para lutar por você? Não, eu não estou falando de uma bela metáfora ou de um pensamento positivo. Estou falando de uma verdade operacional do reino de Deus. Estou falando de anjos. E, por favor, tire da sua mente a imagem de bebês gordinhos com asas pequenas ou figuras frágeis tocando harpa numa nuvem. Essa é uma caricatura que o inimigo adora, porque ela nos faz subestimar o poder que está ao nosso dispor. A Bíblia descreve os anjos como guerreiros poderosos, seres de fogo e luz, que se movem na velocidade do comando de Deus. Eles são as forças especiais do céu, despachados com ordens diretas do Rei do Universo, e a missão deles tem um nome: o seu nome. A palavra de Deus é clara quando diz que eles são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. E quem são esses herdeiros? É você. Sou eu. É todo aquele que se colocou debaixo do cuidado do Pai. Você não está apenas sobrevivendo nesta jornada. Você está sendo escoltado. Pense nisso por um instante. Pense no carro que não saiu da garagem e te impediu de estar naquela avenida no momento do acidente. Pense na pessoa mal intencionada que, sem explicação, se afastou da sua vida antes de poder te ferir. Pense na doença que os médicos não conseguem explicar como desapareceu. Você não tem ideia das conversas que aconteceram no mundo espiritual para te proteger, das ordens de ataque do inimigo que foram canceladas
por uma autoridade superior, das flechas de calúnia, de inveja, de miséria, que foram disparadas na sua direção, mas que foram interceptadas no ar por um escudo invisível. Quantas noites você dormiu em paz, completamente inconsciente de que uma batalha estava sendo travada ao redor da sua cama para garantir que você visse o amanhecer? Essa é a verdade oculta que o mundo tenta ignorar. A verdade de que sua vida não é um acaso. Cada passo que você dá é vigiado. Cada respiração sua é um testemunho da fidelidade de um Deus que prometeu nunca te deixar nem te abandonar. Ele não apenas te salvou para a eternidade, ele te sustenta na jornada diária. O problema é que ficamos tão focados nas dificuldades que podemos ver que nos esquecemos do livramento invisível que recebemos a cada segundo. Nós choramos pela porta que se fechou sem perceber que Deus estava nos protegendo do que havia do outro lado. Reclamamos do atraso sem saber que o atraso foi um ato de misericórdia divina para nos salvar de algo que estava à nossa frente. Hoje, Deus quer abrir os seus olhos espirituais. Ele quer que você olhe para trás, para todos os quases da sua vida e troque a palavra sorte pela palavra graça. Que você entenda que aquela paz inexplicável no meio da tempestade não era negação, era a presença de um guardião celestial ao seu lado, sussurrando ao seu espírito: acalme-se, o reforço já chegou. Você não está sozinho. Você nunca esteve. E você nunca estará. Essa não é uma promessa vazia, é a realidade invisível que sustenta a sua vida. Antes de mergulharmos ainda mais fundo nesta verdade que pode mudar a sua vida, eu quero te fazer um convite rápido e sincero. Se a mensagem que você ouviu até aqui já começou a queimar no seu coração, se ela já te fez pensar naqueles quases da sua vida de uma forma diferente, não guarde isso só para você. Deixe um amém aqui nos comentários, não como um ritual, mas como uma declaração de fé que vai fortalecer a nossa comunidade e fazer essa mensagem chegar a outras pessoas que precisam ouvi-la. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva no canal para não perder o que Deus tem para nós. E eu te garanto, fique comigo até o final, porque o que vou revelar sobre a missão específica deles na sua vida hoje pode mudar para sempre a forma como você enxerga os seus maiores problemas. Agora que a semente foi plantada, agora que você começou a olhar para a sua própria história e a ver as digitais de uma proteção invisível, a pergunta que ecoa na sua alma é: mas quem são eles? Quem são esses guardiões que lutam por mim em segredo? É fundamental que a gente entenda isso com clareza, porque o inimigo de nossas almas é um mestre da distorção. Ele pega as verdades mais poderosas de Deus e as transforma em caricaturas, em contos de fadas, para que a gente pare de levá-las a sério. E com os anjos, ele fez um trabalho quase perfeito. Ele os pintou como bebês frágeis, com bochechas rosadas e pequenas asas flutuando em nuvens com harpas nas mãos. Ele os colocou em quadros bonitos, em estátuas de jardim, para que olhássemos para eles com ternura, mas nunca com um senso de poder e autoridade. Mas eu preciso que você apague essa imagem da sua mente. Apague agora, porque a imagem que a Bíblia pinta é radicalmente diferente. Não estamos falando de ajudantes passivos. Não estamos falando de mascotes celestiais. Nós estamos falando
de um exército. Estamos falando de guerreiros de elite, seres de uma glória e um poder que a nossa mente finita mal consegue começar a compreender. Quando a Bíblia nos dá vislumbres do mundo espiritual, a reação humana é quase sempre a mesma pavor e admiração. Quando o profeta Isaías teve uma visão do trono de Deus, ele viu serafins anjos com 6 asas, e a presença deles era tão santa, tão poderosa, que o templo inteiro tremia e se enchia de fumaça. A voz deles era como o som de um trovão. Quando os guardas romanos, soldados treinados para matar, viram um único anjo descendo para rolar a pedra do túmulo de Jesus, a palavra diz que eles tremeram de medo e ficaram como mortos. Um anjo contra um pelotão de soldados de elite. E a batalha acabou antes mesmo de começar. Essa é a realidade do poder que te cerca. E é crucial, absolutamente crucial, que você entenda a posição deles. Os anjos não são deuses em miniatura. Eles não devem, em nenhuma hipótese, ser o foco da sua adoração. Adorar um anjo é um insulto ao Deus que o criou. Eles são servos, servos do Deus Altíssimo. E a maior alegria deles, o propósito da sua existência, é executar a vontade do Pai com perfeição e velocidade. Eles não têm seus próprios planos, suas próprias agendas. Eles operam sob ordens diretas do comandante em chefe. Eles são a manifestação visível no mundo espiritual do cuidado invisível de Deus por você. Eles são o como por trás de muitas das nossas orações respondidas. São as mãos e os pés de Deus em missões de resgate, proteção e livramento. Pense comigo na história de Daniel, um homem de Deus íntegro jogado numa cova com leões famintos. Do ponto de vista humano, era o fim, escuridão, o cheiro da morte, o som da respiração dos predadores. Não havia esperança, mas Daniel não estava sozinho naquela cova. A Bíblia diz que na manhã seguinte, ele estava perfeitamente bem. E ele mesmo explicou o porquê. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Perceba a dinâmica. Não foi a força de Daniel. Não foi a sorte de os leões não estarem com fome. Foi uma intervenção direta. Um guerreiro celestial desceu àquele buraco escuro e impôs a autoridade do céu sobre as feras da terra. Agora, ouça com atenção esse mesmo poder que fechou a boca dos leões por causa de um homem de oração é o mesmo poder que está disponível para fechar a boca daqueles que se levantam para te acusar, te devorar e te destruir hoje. Pense em Pedro na prisão, acorrentado entre 2 soldados atrás de portões de ferro, trancados, com a morte decretada para a manhã seguinte. A igreja estava orando sim, mas a situação era impossível. E no meio da noite uma luz enche a cela. Um anjo do Senhor aparece. Ele não pede permissão. Ele não negocia com os guardas. Ele toca em Pedro e as correntes simplesmente caem das mãos dele. O anjo dá ordens: vista-se, calce as sandálias, siga-me. E Pedro passa pelos guardas, passa pelos portões e é guiado para a liberdade no meio da rua. Aqueles portões de ferro que representavam a impossibilidade humana se abriram sozinhos diante da presença angelical. Quantos portões de ferro existem na sua vida hoje? Uma doença que os médicos dizem ser incurável.
uma dívida que parece impagável, um relacionamento que parece irremediavelmente quebrado. O que eu quero que você entenda é que o poder que abriu a prisão para Pedro é o mesmo poder que pode abrir portas na sua vida que nenhuma força humana pode fechar. E a história mais impressionante de todas, Sadraque, Mesaque e Abednego, lançados numa fornalha aquecida 7 vezes mais do que o normal, tão quente que os soldados que os jogaram lá dentro morreram queimados. Mas quando o rei olhou para dentro do fogo, ele ficou assombrado. Ele disse: "Não lançamos 3 homens amarrados no fogo, pois eu vejo 4 homens soltos andando no meio do fogo sem sofrer nenhum dano, e o 4º homem tem a aparência de um filho dos deuses." Quem era o 4º homem? Uma manifestação de Cristo, um anjo do Senhor, era a presença do céu no meio do inferno na terra. Eles não foram livrados da fornalha. Eles foram protegidos na fornalha. O fogo queimou apenas as cordas que os prendiam e os libertou. E eles saíram de lá sem sequer ter o cheiro de fumaça em suas roupas. Meu amigo, minha amiga, talvez você esteja no meio da sua própria fornalha agora. A fornalha da ansiedade, da traição, da escassez, da solidão. E você está clamando a Deus: "Tira-me daqui." Mas e se a resposta de Deus não for te tirar, mas entrar na fornalha com você? E se Ele enviar um guardião celestial, não para apagar o fogo, mas para garantir que o fogo só queime as cordas que te prendem e te liberte para um novo nível de fé e autoridade? O poder que andou com aqueles 3 jovens no fogo é o mesmo poder que caminha com você hoje, garantindo que as chamas da vida não te consumam, mas apenas te purifiquem. Você precisa entender: Deus não aposentou os seus anjos. A atividade celestial não diminuiu desde os tempos bíblicos. Pelo contrário, eu acredito com todo o meu coração que ela se intensificou. Em um mundo cada vez mais barulhento, caótico e mergulhado em escuridão espiritual, o céu está mais ativo do que nunca para proteger os seus. O problema não é que os anjos não estejam trabalhando. O problema é que os nossos olhos espirituais estão embaçados pela poeira do ceticismo e da racionalidade excessiva. Nós fomos condicionados a explicar tudo. Nós atribuímos as intervenções deles a nomes que nos fazem sentir mais inteligentes. Aquele livramento no trânsito, aquele quase acidente que te deixou com o coração na boca, nós chamamos de bom reflexo. Mas e se foi a mão de um anjo empurrando o volante 1 centímetro para o lado? Aquele pensamento súbito, aquela intuição que te fez não entrar naquele negócio que parecia perfeito e que meses depois faliu e arruinou todos os envolvidos, nós chamamos de faro para negócios ou sorte. Mas, e se foi um sussurro celestial no seu ouvido? Não vá por aí. Eu tenho algo melhor. Aquela força que você sentiu para se levantar da cama no pior dia da sua depressão, quando tudo o que você queria era desistir. Nós chamamos de força de vontade. Mas e se foi um anjo enviado por Deus com a missão específica de te levantar e te lembrar que a sua história ainda não acabou? Hoje Deus quer te dar uma nova lente para ver a vida. Ele quer que você pare de dar o crédito ao acaso, pelo que é, na verdade, um ato deliberado de cuidado. O acaso é cego. A sorte é aleatória. Mas o cuidado de Deus é intencional, é pessoal, é específico. Ele conhece o seu nome.
Ele conhece os seus medos. Ele conhece cada ameaça que se levanta contra você antes mesmo que ela se forme. E ele despacha ajuda. Ele envia seus agentes secretos, seus guerreiros invisíveis, para garantir que o plano dele para a sua vida se cumpra. A sua parte não é tentar vê-los ou entendê-los completamente. A sua parte é crer. É começar a viver com a consciência de que você, em sua jornada diária comum, cheia de desafios, está sendo constantemente vigiado e protegido por um poder que abala o inferno e faz os céus cantarem. Você não é uma folha solta ao vento. Você é um filho, uma filha do rei. E o rei cuida dos seus. Antes de continuarmos a conectar os pontos da sua própria história, eu quero te propor algo. Feche os olhos por um instante e se lembre de uma vez em que você escapou por um triz. Um momento que até hoje você não consegue explicar direito. Se você tiver coragem, compartilhe um resumo dessa história nos comentários com a hashtag #FuiGuardado. Você vai se surpreender ao ver que não está sozinho e ao percebermos juntos a mão de Deus tecendo um manto de proteção sobre todos nós. Ler o seu testemunho pode ser a resposta para a oração de outra pessoa. Agora, respire fundo, pois vamos entender como essa proteção se manifesta no seu dia a dia. Talvez você esteja aí ouvindo tudo isso sobre anjos guerreiros, leões, prisões e fornalhas. E um pensamento silencioso, quase cético, esteja sussurrando na sua mente. Isso é incrível. É uma história fantástica para Daniel, para Pedro, para aqueles homens de uma fé gigante. Mas eu sou só eu. Eu vivo uma vida normal. Pego trânsito pago, contas, luto com o desânimo, cuido da minha família. Onde esse exército celestial se encaixa na minha rotina, no meu cansaço, na minha segunda-feira? E essa é a pergunta mais importante que poderíamos fazer. Porque se essa verdade não sair das páginas da Bíblia, para entrar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, então ela se torna apenas uma bela história e não a realidade viva e pulsante que Deus planejou que ela fosse. Então, vamos trazer isso para casa. Vamos falar sobre a sua vida. Quero que você venha comigo em uma jornada de memória, mas com uma nova lente, com um novo par de olhos. Vamos revisitar algumas cenas que você provavelmente já viveu e que descartou como algo trivial. Quantas vezes você estava dirigindo, talvez distraído com um problema, talvez cantando uma música e do mais absoluto nada. Seu pé afundou no freio com uma força que não parecia sua. Um segundo depois, um carro, uma moto, um pedestre cruza à sua frente em alta velocidade. O coração dispara, a mão treme no volante, o suor frio escorre pela testa. E depois que o susto passa, você respira fundo e diz: "Nossa, que reflexo, escapei por pouco." Você chama isso de reflexo rápido. O céu chama isso de anjo da guarda. Foi um guerreiro celestial que, vendo o perigo que você não viu, moveu o seu corpo mais rápido do que a sua mente consciente poderia reagir. Quantas vezes você estava prestes a sair de casa, já com a chave na mão, e sentiu uma inquietação inexplicável, uma vontade súbita de ir ao banheiro, a lembrança de um documento que esqueceu, um telefonema que te atrasou em 5, 10 minutos. Você ficou irritado,
frustrado com o atraso. Mas, ao ligar o rádio no carro, ouviu a notícia de um acidente terrível. Um engavetamento exatamente no trecho da estrada por onde você passaria exatamente naqueles 10 minutos em que foi forçado a ir a esperar. Seu coração gela e você pensa, que sorte a minha, que grande coincidência. Você chama isso de pressentimento ou de sorte. Deus chama isso de intervenção divina. Foi um anjo que sussurrou ao seu espírito, que orquestrou uma pequena distração, um pequeno atraso, para te poupar de uma dor imensurável. Vamos mais fundo. Lembre-se daquela vez em que você estava no fundo do poço. Aquele dia em que a solidão era tão pesada que parecia um cobertor físico te sufocando. Aquele momento em que você pensou, ninguém se importa, ninguém entende. Estou completamente só. E então o telefone toca. É um amigo com quem você não fala há meses, dizendo, não sei por quê, mas senti que precisava te ligar. Está tudo bem? Ou você está no supermercado, com os olhos cheios de lágrimas, e uma senhora que você nunca viu na vida toca no seu ombro e diz, Deus sabe da sua luta, minha filha. Não desista. E aquela palavra simples vinda do nada se torna a corda que te puxa para fora do abismo. Você chama isso de um gesto gentil, de um amigo atencioso. O céu chama isso de um anjo em missão. Deus despachou uma mensagem através de lábios humanos e um anjo garantiu que a entrega fosse feita no endereço e na hora exata da sua maior necessidade. E o que dizer daquelas portas que se fecharam na sua cara e que te fizeram chorar por noites a fio, o emprego dos sonhos, que na última entrevista escolheram outra pessoa, o relacionamento em que você investiu tudo e que terminou de forma abrupta e dolorosa, a casa que você ia comprar, mas o financiamento não foi aprovado. Na hora, parece o fim do mundo, parece rejeição, parece fracasso. Mas meses ou anos depois, você descobre a verdade. Você descobre que aquela empresa que não te contratou estava envolvida em corrupção e faliu deixando todos na rua. Você descobre que a pessoa que te deixou tinha um lado sombrio que teria destruído a sua alma. Você descobre que a casa que você não pôde comprar tinha um problema estrutural que a teria tornado um pesadelo. Você chama isso de livramento. E é exatamente isso. Mas quem o livrou? Foi um anjo que, sob as ordens de um pai amoroso, que vê o fim, desde o começo, colocou uma barreira na sua frente. A sua dor momentânea foi o preço da sua proteção eterna. O não que te feriu foi, na verdade, o eu te amo, mais poderoso de Deus para você naquele momento. Mas a verdade mais profunda, mais avassaladora, e que deveria nos colocar de joelhos em gratidão todos os dias, é esta: os maiores milagres da sua vida são aqueles que você nunca soube que aconteceram. As intervenções mais espetaculares são aquelas das quais você nunca tomou conhecimento. Nós nos lembramos dos quases, dos sustos que vimos. Mas e os perigos que nem chegaram a se tornar um susto e as batalhas que foram vencidas enquanto dormíamos? Quantas vezes a doença, um vírus, uma bactéria, entrou no seu corpo e foi aniquilada por um sistema imunológico sobrenaturalmente fortalecido, antes mesmo que o primeiro sintoma pudesse aparecer? Quantos planos de pessoas mal intencionadas no seu trabalho, na sua vizinhança, foram frustrados e desmantelados no mundo espiritual,
antes que pudessem sequer chegar perto de te prejudicar. Quantas palavras de maldição, de inveja, de fofoca lançadas contra você se tornaram pó no ar antes de atingirem o seu destino. Você não tem a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia. Nós caminhamos por um campo minado todos os dias, mas andamos como se estivéssemos num jardim, porque há uma equipe de desarmamento de bombas celestial andando na nossa frente, limpando o caminho. Você não escapou por ser mais esperto. Você não sobreviveu por ser mais forte. Você está aqui hoje lendo e ouvindo isso porque você está coberto pelo sangue de Jesus e guardado por legiões de anjos. Essa proteção não é um bônus para supercrentes. É um direito de nascimento de todo filho e filha de Deus. E essa proteção tem um propósito. Deus não te guarda apenas para te manter vivo. Ele te guarda porque você tem uma missão a cumprir. Há um propósito divino costurado na sua alma, que é tão valioso, tão perigoso para o reino das trevas, que o inimigo mobiliza forças para tentar te parar. A própria existência de ataques contra você é a prova do tesouro que você carrega. O inimigo não perde tempo atacando navios vazios. Se você está enfrentando oposição, se sente a pressão. É porque você está carregando uma carga preciosa. E o mesmo Deus que te deu a missão também providenciou a escolta para garantir que a carga chegue ao seu destino. Então, é hora de mudar a nossa oração. É hora de parar de agradecer a Deus apenas pelas bênçãos que podemos ver e contar. O emprego, a comida na mesa, a saúde. Sim, devemos ser gratos por tudo isso. Mas é hora de começar a agradecer a Ele com lágrimas nos olhos pelas batalhas que você nunca soube que Ele travou por você. Agradecer pelos acidentes que nunca aconteceram. Agradecer pelas traições que foram abortadas. Agradecer pelas doenças que nunca se desenvolveram. Agradecer pelas armadilhas que você nunca viu. Agradecer pelo simples fato de que você acordou esta manhã em sua mente sã, com uma nova chance de viver, porque enquanto você dormia, um exército velava por você. Essa gratidão muda tudo. Ela transforma o medo em fé. Ela transforma a ansiedade em confiança. Ela te faz caminhar não com a arrogância de quem se acha intocável, mas com a santa ousadia de quem sabe que é inabalavelmente amado e protegido. Você está guardado. Você está protegido. Você é amado. Comece a viver hoje como alguém que acredita nisso. Antes de entrarmos no coração da batalha, eu quero te pedir para fazer algo poderoso. Quero que você vá agora mesmo na seção de comentários e digite estas 4 palavras: eu não luto sozinho. Não faça isso por mim. Faça isso como um ato profético sobre a sua própria vida. Faça isso para que o inimigo das nossas almas veja um exército se levantando, consciente do poder que o apoia. Vamos inundar este espaço com essa verdade, criando uma muralha de fé. Cada comentário é um tijolo nessa muralha. Agora, prepare o seu espírito, porque você vai entender o motivo pelo qual essa declaração é tão desesperadamente necessária. Se você assimilou o que conversamos até aqui, se o seu coração começou a aceitar a verdade de que você é guardado por um poder celestial, é natural que uma pergunta, talvez a mais difícil de todas,
comece a borbulhar na sua mente. É uma pergunta honesta, uma pergunta que nasce no meio da dor e da confusão. Se tudo isso é verdade, se sou tão protegido, por que a vida ainda dói tanto? Se tenho anjos ao meu redor, porque eu ainda sinto o peso esmagador da ansiedade, porque a tristeza, às vezes, me visita e parece não querer ir embora, porque eu ainda enfrento oposição, traição e o medo do amanhã. Se a escolta é real, porque a jornada ainda é tão difícil. Meu amigo, minha amiga, se você já se fez essa pergunta, eu não quero que você se sinta culpado. Quero que você saiba que essa é a pergunta que nos leva ao nível mais profundo de entendimento sobre a nossa fé. Porque a resposta para ela é a chave que destranca o propósito por trás de tudo. A razão pela qual a vida ainda é difícil mesmo com toda a proteção do céu é simples e, ao mesmo tempo, aterrorizante. Você está em guerra. E você não está apenas em uma guerra. Você é o território pelo qual a guerra está sendo travada. Não se engane nem por um segundo. No momento em que você entregou sua vida a Cristo, no instante em que você foi marcado pelo sangue do Cordeiro e selado pelo Espírito Santo, você não assinou um contrato de paz. Você se alistou em um exército. Você se tornou um alvo prioritário no radar do inimigo. Pense nisso, porque o inimigo de nossas almas se daria ao trabalho de te atacar. Se você não representasse uma ameaça, ele te odeia. E o ódio dele não é casual. É um ódio pessoal e estratégico. Ele te odeia porque quando ele olha para você, ele vê a imagem do Deus que o expulsou do céu. Ele te odeia porque você carrega dentro de si a luz, e a luz expõe as obras das trevas. Ele te odeia porque o seu testemunho, a sua simples sobrevivência, é um grito de vitória do reino de Deus que ecoa pelo inferno. E ele é um estrategista brilhante e cruel. Ele não vem até você com chifres e um tridente. Essa é outra caricatura que ele adora, porque ela nos faz procurar o perigo nos lugares errados. O ataque dele é sutil, é uma guerra de narrativas. Uma batalha travada no campo mais silencioso e mais decisivo de todos, a sua mente. Ele sabe que se ele puder controlar o que você pensa, ele poderá controlar o que você sente. E se ele controlar o que você sente, ele poderá paralisar o seu propósito. A guerra não é primariamente sobre o seu dinheiro, sua saúde ou seu relacionamento. Embora ele use todas essas coisas, a guerra é pela sua fé, pela sua paz, pela sua identidade. As armas dele não são espadas e lanças. As armas dele são sussurros. Sussurros que parecem com a sua própria voz. Você não é bom o suficiente. Deus se esqueceu de você. Olhe para o seu erro. Você acha que ele ainda te ama. Todo mundo está prosperando, menos você. Onde está o seu Deus agora? Essa ansiedade nunca vai passar. Você vai ser assim para sempre. Você está sozinho nisso. Ele é o pai da mentira, e sua tática é plantar uma semente de dúvida no solo fértil da sua insegurança e regá-la com as suas dificuldades diárias, até que ela se torne uma fortaleza de amargura e incredulidade dentro de você. É nesta arena invisível, neste campo de batalha da sua alma, que os anjos de Deus travam as lutas mais ferozes por você. Enquanto você está acordado de madrugada, com o coração acelerado, revivendo uma conversa, se preocupando com o futuro,
lutando contra pensamentos que te jogam para baixo, você acha que está sozinho. Não. Há guerreiros celestiais de pé ao seu redor, rechaçando as forças da opressão, que foram enviadas para sufocar a sua mente. Eles estão lutando contra principados e potestades que receberam a missão de te manter cativo no medo. Quando a tentação te assalta com uma força avassaladora, vindo do nada, parecendo um desejo incontrolável que vai te destruir, de onde você acha que vem, aquela pequena janela de lucidez, aquele não que surge do fundo da sua alma, é a graça de Deus, muitas vezes ministrada por um anjo que foi enviado para te lembrar quem você é e para te mostrar uma rota de fuga. A pressão que você sente, a oposição que você enfrenta no seu trabalho, na sua família, não é apenas a vida sendo difícil. É a prova de que algo de imenso valor está em jogo. É a prova de que você está avançando. É a prova de que a sua luz está incomodando as trevas. Ouça isto com toda a sua atenção. A intensidade da batalha sobre a sua vida é diretamente proporcional ao tamanho do propósito que Deus colocou dentro de você. O inimigo não desperdiça suas melhores tropas com soldados irrelevantes. Se você se sente constantemente sob ataque, não veja isso como um sinal de fraqueza ou de abandono divino. Veja isso como uma medalha de honra. É o inimigo gritando em pânico: parem aquele ali, parem aquela ali, porque se ele a descobrir quem realmente é em Cristo, o meu reino, nesta área, estará acabado. E é por isso que a proteção angelical é tão ativa. Porque a ameaça também é. Deus não nos enviou para essa guerra sozinhos ou desarmados. Ele enviou seus anjos como reforços. Eles são a cavalaria do céu, a força de intervenção rápida que entra em cena quando a infantaria, que somos nós, está sob fogo pesado. Eles reforçam as suas defesas espirituais. Eles criam uma barreira de proteção ao redor da sua mente quando você se submete a Deus. Eles lutam contra os demônios que sussurram mentiras nos ouvidos dos seus filhos. Eles removem os obstáculos espirituais que te impedem de avançar. E aqui está a promessa que sela a sua vitória. É uma das promessas mais poderosas de toda a Bíblia, encontrada em Isaías 54. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Analise essa promessa com cuidado. Ela não diz que nenhuma arma será forjada contra você. Ah, elas serão. A arma da calúnia será forjada. A arma da traição será afiada. A arma da doença será planejada. A arma da escassez será desenhada. O inimigo está na oficina dele, agora mesmo planejando ataques contra você. A promessa não é a ausência de um ataque. A promessa é a anulação do seu resultado. Ela não prosperará. O que isso significa? Significa que a fofoca pode até começar, mas ela morrerá antes de destruir a sua reputação. A doença pode até te tocar, mas não te destruirá antes que você cumpra o seu propósito. A crise financeira pode até te pressionar, mas não vai te levar à miséria, porque o seu provedor é maior. A arma pode ser disparada, mas a ordem do céu executada pelos seus anjos é: essa bala não atingirá o alvo. Portanto, da próxima vez que você sentir aquela onda de desânimo vindo do nada, não a abrace como se fosse sua. Reconheça-a pelo que ela é: um ataque. Uma flecha
inflamada do inimigo. E em vez de se entregar, levante a sua voz, mesmo que seja num sussurro, e diga: eu estou coberto pelo sangue de Jesus. Anjos do Senhor acampam ao meu redor, e nenhuma arma forjada contra mim vai prosperar. Você não está apenas falando palavras ao vento. Você está lembrando ao inferno qual é o seu endereço legal. Você está ativando a sua proteção. Você está dando aos seus guardiões celestiais a munição da palavra de Deus para lutar por você. A sua luta não é um sinal de que Deus te esqueceu. A sua luta é a prova de que o céu está investindo pesado em você. É a prova de que você é tão valioso, tão importante para o plano de Deus, que Ele designou uma parte do seu exército de elite para garantir a sua segurança pessoal. Você não é uma vítima. Você é um soldado em um exército vencedor com uma escolta sobrenatural. A batalha é real. A dor é real. As lágrimas são reais. Mas a sua proteção é ainda mais real. E a sua vitória final já foi decretada antes mesmo da fundação do mundo. Antes de abrirmos os nossos ouvidos espirituais, eu quero te fazer um convite. Pense na pessoa mais forte na fé que você conhece. Aquela pessoa que, mesmo no meio da tempestade, parece ter uma paz que não faz sentido. Agora compartilhe este vídeo com ela. Não apenas para que ela seja abençoada, mas como um ato de honra dizendo: eu vejo a força de Deus em você. E se essa pessoa for você, compartilhe com alguém que precisa ser fortalecido. Vamos criar uma corrente de encorajamento, lembrando uns aos outros de que não estamos sozinhos. Agora, vamos aprender a ouvir a frequência do céu no meio do barulho do mundo. Se você está comigo até aqui, sua mente pode estar girando. A ideia de um exército invisível lutando por você é grandiosa, poderosa. Mas talvez ainda pareça um pouco distante. Você entende a batalha. Você aceita a proteção. Mas a pergunta que pulsa no seu coração agora é uma questão de conexão. Como isso funciona na prática? Como eu posso perceber essa ajuda? Se o céu está se comunicando, se anjos estão agindo, como eu posso aprender a ouvir? Como posso discernir a voz deles no meio de tanto barulho, tanto da minha própria mente quanto do mundo lá fora? Essa é talvez a habilidade espiritual mais vital que podemos desenvolver. Porque a comunicação do céu raramente se parece com o que vemos nos filmes. Não espere necessariamente uma figura gloriosa, com asas de fogo, aparecendo no seu quarto, no meio da noite com uma trombeta. Deus pode fazer isso? Claro que sim. Mas na maioria das vezes, a sua maneira de operar e a maneira como seus mensageiros trabalham é infinitamente mais sutil, mais íntima e, por isso mesmo, mais profundamente pessoal. Ele não quer apenas te chocar com o seu poder. Ele quer te treinar a andar em sintonia com o seu espírito. Então, como o céu sussurra, a primeira e mais fundamental maneira é através da sua palavra escrita. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas ou um código de regras. É um organismo vivo. É a voz de Deus encapsulada em texto, esperando para ser liberada em sua vida. Quantas vezes você já estava angustiado, sem direção, e decidiu abrir a Bíblia, talvez até aleatoriamente, e uma passagem, um único versículo,
saltou da página e te atingiu como um raio. Você já leu aquele texto dezenas de vezes antes, mas naquele dia, naquele exato momento, ele tinha o seu nome escrito. Ele respondeu à pergunta que você não teve coragem de fazer em voz alta. Ele acalmou o medo específico que estava te paralisando. Você chama isso de inspiração. E é. Mas o que você talvez não perceba é a orquestração por trás disso. É o Espírito Santo, o autor do livro, iluminando a página. E muitas vezes, eu acredito, é um anjo que foi enviado com a missão de cutucar o seu espírito e dizer: preste atenção, preste isso aqui, é para você. Agora, os anjos são servos da palavra. Eles a reverenciam e eles trabalham para garantir que a palavra certa chegue ao coração certo na hora certa. A segunda maneira, incrivelmente comum, é através de outras pessoas. Deus ama usar pessoas. Ele se deleita em usar vasos de barro falhos, como nós, para carregar tesouros celestiais. Pense nisso. Quantas vezes você estava no seu limite, orando por uma resposta, e um amigo te liga do nada. Ele nem sabe pelo que você está passando, mas no meio da conversa, ele diz algo. Uma frase, uma história que é a peça que faltava no quebra-cabeça da sua alma. Aquilo não foi um acaso. Foi um encontro divino, orquestrado por um Deus que conhece os seus dois endereços, o da sua casa e o do seu coração. E um anjo pode ter recebido a tarefa de sussurrar no ouvido daquele amigo: ligue para ele, ligue para ela, agora. Ou pense no culto de domingo. Você chega cansado, distraído, e o pregador começa a falar. E, de repente, parece que não há mais ninguém na igreja. A mensagem dele parece um laser, focado diretamente na sua ferida mais secreta. Cada palavra, cada exemplo, parece ter sido tirado das páginas do seu diário. Você sai de lá, transformado, fortalecido, direcionado. Você diz: nossa, a palavra hoje foi para mim. E foi, mas como através da unção do Espírito Santo sobre o pregador. Sim, mas também através de uma coordenação celestial que garantiu que você estivesse naquele banco, naquele dia, para ouvir aquela mensagem específica que serviria como combustível para a sua próxima semana. Não subestime a logística do céu. A terceira maneira, e talvez a mais íntima, é através dos sussurros no seu próprio espírito. É aqui que precisamos aprender a ter sensibilidade. Sabe aquela convicção súbita que surge na sua mente, uma certeza que não vem da lógica? Você está prestes a fechar um negócio e algo dentro de você grita não, mesmo que todos os números digam sim. Ou você está guardando rancor de alguém e uma onda de compaixão que não é sua inunda o seu coração, te compelindo a perdoar. Isso não é apenas a sua consciência, é a voz do Espírito Santo que habita em você, te guiando. E os anjos, como mensageiros, muitas vezes são os portadores dessas impressões divinas. Eles podem plantar um pensamento de esperança em uma mente que só vê escuridão. Eles podem te dar uma solução criativa fora da caixa para um problema que te atormenta há semanas. E, crucialmente, eles podem te dar um alerta. Sabe aquela sensação de não vá por essa rua? Aquele desconforto inexplicável,
com uma pessoa que todo mundo parece amar. Aquele impulso de checar seus filhos no meio da noite, não ignore isso. Não racionalize tudo. Isso pode ser um anjo da guarda em serviço ativo, te dando um aviso prévio. O mundo espiritual está tentando se comunicar com você, te alertando de um perigo que seus olhos naturais não podem ver. O grande desafio, meu amigo, minha amiga, é que vivemos em um mundo ensurdecedor. O barulho está por toda parte. O barulho das notícias, das redes sociais, das nossas próprias preocupações e listas de tarefas. E no meio dessa cacofonia, a voz do céu é um sussurro. Ela não grita para competir com o caos. Ela te convida a se aquietar para poder ouvi-la. É por isso que momentos de silêncio, de oração, de estar a sós com Deus, não são um luxo religioso. São uma necessidade estratégica. É nesses momentos que você calibra os seus ouvidos espirituais. É quando você aprende a diferenciar a voz da sua própria ansiedade, a voz do inimigo, que sempre acusa e condena, e a voz do céu, que sempre guia, corrige com amor e edifica. Comece a praticar isso hoje. Antes de tomar uma decisão importante, pare, respire e pergunte, Espírito Santo, o que o Senhor diz sobre isso. Ao ler a Bíblia, peça a Deus fale comigo através da sua palavra hoje. Quando uma ideia ou um impulso inesperado surgir, não o descarte imediatamente. Teste-o. Ele te traz paz. Ele está de acordo com a palavra de Deus. Ele te leva para mais perto de Deus ou para mais longe dele. Aprender a ouvir a voz do céu não é uma fórmula mística. É desenvolver um relacionamento. É como aprender a reconhecer a voz de alguém que você ama no meio de uma multidão. Você a reconhece porque passou tempo com essa pessoa, porque conhece o tom, a cadência, o jeito dela de falar. Passe tempo com Deus. Mergulhe em sua palavra. Acalme o seu coração para ouvir. O céu está falando o tempo todo. A comunicação nunca cessa. Os mensageiros estão constantemente em trânsito, trazendo direções, alertas, consolo e estratégias. A questão nunca foi se Deus está falando. A questão sempre foi: você está sintonizado para ouvir o sussurro? Antes de tocarmos neste assunto tão profundo e para muitos tão doloroso, eu quero fazer algo diferente. Eu não vou pedir para você comentar algo se estiver feliz. Eu quero pedir que, se você está passando ou já passou por uma fornalha na sua vida, se você já questionou a Deus no meio da dor, que você simplesmente deixe um emoji de coração nos comentários. Sem explicações, sem detalhes, a menos que você queira. Apenas um coração. Que cada coração seja um sinal silencioso de que não estamos sozinhos em nossas lutas, uma oração visual, uns pelos outros, e um lembrete de que até mesmo nos vales mais escuros, o amor de Deus nos encontra. Agora, vamos juntos tentar entender o propósito por trás da dor. Esta é a parte da nossa conversa que exige mais do que apenas intelecto. Exige um coração aberto. Exige a coragem de olhar para as nossas feridas mais profundas e fazer a pergunta que ecoa desde o início dos tempos. Se Deus é bom, se Ele me ama, se Ele envia anjos para me proteger, por que Ele permite que eu sofra? Se você está aqui, ouvindo atentamente sobre sussurros celestiais e proteção invisível, mas ao mesmo tempo está carregando o peso de um diagnóstico médico,
o luto de uma perda, a amargura de uma traição ou o vazio de um sonho desfeito? Essa não é uma pergunta teológica. É um grito. É a pergunta mais real e visceral da sua vida. E eu preciso ser brutalmente honesto com você. Qualquer pessoa que te oferecer uma resposta simples e arrumada para o problema do sofrimento está mentindo ou é tola. Não há uma fórmula mágica que apague a dor. Mas o que a palavra de Deus nos oferece é algo muito mais poderoso do que uma resposta fácil. Ela nos oferece uma perspectiva. Ela nos oferece um propósito. E ela nos revela que a proteção divina é muito mais complexa e profunda do que simplesmente nos livrar de todo e qualquer desconforto. A maior prova disso está na vida do único homem perfeito que já pisou na terra, Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que após ser tentado no deserto, os anjos vieram e o serviram. No jardim do Getsêmani, em sua maior agonia, um anjo apareceu do céu para fortalecê-lo. Jesus, o Filho de Deus, tinha todo o exército do céu à sua disposição. Ele mesmo disse que poderia pedir ao Pai, e ele lhe enviaria mais de 12 legiões de anjos. No entanto, ele foi traído, ele foi humilhado, ele foi açoitado, e ele foi pregado numa cruz. Onde estavam os anjos, eles estavam lá, assistindo, com suas espadas de fogo na mão, esperando uma única palavra do rei para aniquilar cada soldado romano, cada líder religioso, cada pessoa na multidão. Mas a palavra não veio. Por quê? Porque a missão naquele momento não era o livramento da dor. A missão era a redenção através da dor. A proteção divina para Jesus não foi impedi-lo de ir para a cruz. Foi dar-lhe a força para suportar a cruz por amor a mim e a você. E é aqui, neste lugar sagrado de entendimento, que a nossa própria dor começa a fazer sentido. A proteção angelical, a proteção de Deus, não significa necessariamente uma vida isenta de dor. Muitas vezes, a proteção divina não é uma remoção do problema, mas a infusão de força sobrenatural para atravessá-lo. Às vezes, Deus permite que passemos pelo fogo, não porque seus anjos falharam em sua missão de nos proteger. Ele permite o fogo porque o fogo tem um propósito que a zona de conforto nunca poderia cumprir. É na fornalha da aflição que as impurezas do nosso caráter, o orgulho, o egoísmo, a autossuficiência são queimadas. É sob a pressão esmagadora das circunstâncias que descobrimos uma força interior que não sabíamos que possuíamos, uma força que vem diretamente do trono de Deus. É no vale da sombra da morte que aprendemos a confiar no pastor de uma forma tão visceral e real que nunca aprenderíamos no topo ensolarado da montanha. Nesses momentos, os anjos não estão ausentes, eles não estão de férias, eles estão ali ao seu lado, mas com uma missão diferente. A missão deles não é apagar o fogo, mas se tornar o quarto homem na fornalha com você. Lembra da história de Sadraque, Mesaque e Abednego? O fogo não foi extinto, mas eles andaram no meio dele ilesos. A missão do anjo não é necessariamente impedir a tempestade, mas garantir que o seu barco não afunde. E o mais importante, a missão do anjo é garantir que a prova, a dor, a luta não te destrua. Pense no apóstolo Paulo. Ele fala de um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. Ele orou
Ele implorou a Deus 3 vezes para que o removesse. Ele era um homem de fé, um apóstolo. E qual foi a resposta de Deus? Não. A resposta foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A proteção de Deus para Paulo não foi remover o espinho. Foi dar-lhe graça suficiente para florescer apesar do espinho. Agora, olhe para a sua vida, para a sua dor, para o seu espinho na carne. Talvez você tenha orado por anos para que Deus o removesse, e o silêncio dele te pareceu abandono. Mas e se não for abandono? E se for a mesma resposta que ele deu a Paulo? E se ele estiver te dizendo: meu filho, minha filha, eu não vou tirar essa dor agora, porque através dela eu estou forjando em você algo infinitamente mais valioso do que o conforto, um caráter como o de Cristo. Estou te ensinando a depender de mim de uma forma que você nunca faria na bonança. Estou criando em você uma profundidade, uma compaixão, uma autoridade espiritual que só pode nascer no solo do sofrimento. Quando você está no seu limite, quando suas forças se esgotam e você sussurra: eu não aguento mais, de onde vem aquele fio de força que te faz respirar mais uma vez e continuar? Isso não é apenas sua resiliência, é a graça de Deus ministrada no mundo espiritual por um anjo que recebeu a ordem: fortaleça-o. Fortaleça-a. Ele não pode cair agora. Quando você se sente quebrado em 1000 pedaços e uma paz que não faz o menor sentido inunda o seu coração no meio do caos, isso não é negação psicológica. É o cumprimento da promessa de que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente. E quem são os guardas, os anjos do Senhor? Você que sobreviveu a uma perda devastadora e, de alguma forma, encontrou um novo propósito para viver. Você que foi traído da maneira mais cruel e, milagrosamente, conseguiu perdoar e amar de novo. Você que olhou nos olhos da depressão e do desespero e, por um fio, escolheu a vida. Não se engane. Não foi apenas a sua força de vontade. Foi a mão invisível de Deus te segurando. Foi a intervenção de um guardião celestial que lutou contra os espíritos de morte e desespero que tentavam te consumir. Deus não te poupou da cicatriz. E sabe por quê? Porque a sua cicatriz se tornou o seu testemunho. A sua cicatriz é a prova de que a ferida existiu, mas que a cura foi maior. A sua cicatriz é o mapa que você pode usar para guiar outras pessoas que estão perdidas na mesma escuridão que você enfrentou. Ele não te livrou da história, porque a sua história se tornou a sua maior arma para trazer esperança aos outros. Mas ele te poupou da destruição. Ele garantiu que o que o inimigo planejou para o seu mal se tornasse a sua maior plataforma de redenção. E essa, meu amigo, minha amiga, é a forma mais sublime e poderosa de proteção que existe. Não é a ausência de batalhas, é a certeza da vitória e o uso de cada ferida para a glória de Deus. Agora que entendemos que a proteção de Deus é real, até mesmo em meio à dor, a nossa fé precisa se transformar em ação. Antes de descobrirmos como podemos alinhar nossas vidas a essa guarda celestial, eu quero que você assuma um compromisso. Se você está pronto para parar de ser um espectador passivo
e começar a ser um parceiro ativo na sua própria proteção espiritual, escreva nos comentários: "Eu assumo o meu posto". Que cada comentário seja uma declaração de que estamos despertando, vestindo nossa armadura e nos posicionando ao lado do exército de Deus. Este é o seu momento de se alistar conscientemente. Agora, vamos aprender quais são as nossas armas. Se você viajou comigo até este ponto, uma verdade poderosa deve estar se cristalizando em seu espírito. A proteção celestial não é um serviço de assinatura que você contrata e depois esquece. Não é um amuleto da sorte que você carrega no bolso e espera que funcione passivamente. É uma aliança, é uma parceria dinâmica entre o céu e a terra, entre a soberania de Deus e a sua resposta a ela. Os anjos estão sempre de prontidão. O poder está sempre disponível, mas existem chaves que nós, como filhos e filhas de Deus, temos a responsabilidade e o privilégio de girar. Você pode estar pensando: ativar, eu pensei que isso fosse automático. Em certo sentido, a presença protetora de Deus é uma constante. Ele nunca dorme nem cochila, mas a manifestação visível e a intensidade dessa proteção em nossas vidas estão diretamente ligadas à nossa postura espiritual. Deus é um cavalheiro. Ele raramente força a sua entrada. Ele responde ao nosso convite, à nossa fé, à nossa obediência. Então, como podemos viver de uma forma que não apenas reconhece, mas ativamente mobiliza essa guarda celestial em nosso favor? Não se trata de uma fórmula mágica ou de palavras secretas, mas de princípios espirituais eternos que funcionam como portais para a intervenção divina. O primeiro e mais poderoso princípio é a oração. Mas não a oração como uma lista de compras ansiosa que recitamos antes de dormir. Estou falando da oração como um ato de alinhamento e autoridade. A oração é o sistema de comunicação oficial do Reino de Deus. É o walkie-talkie espiritual através do qual você, um soldado no campo de batalha, se reporta ao quartel-general. Quando você ora, você não está apenas informando a Deus sobre seus problemas. Ele já os conhece melhor do que você. Quando você ora, você está convidando formalmente a soberania do céu para invadir a sua realidade terrena. Você está dando a Deus, e por extensão, aos seus anjos, a permissão legal, a autorização espiritual para agir em áreas onde o inimigo está tentando reivindicar território. Pense na história de Daniel novamente. Quando o anjo Gabriel finalmente chega até ele, ele diz algo impressionante. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e se humilhou diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Perceba, o anjo foi despachado no momento em que Daniel começou a orar. A oração mobilizou o exército. Agora, o anjo também explica que houve uma batalha espiritual no caminho que o atrasou. Isso nos ensina algo crucial. Nem sempre vemos a resposta imediatamente, mas a ordem no céu é dada no instante em que a oração de fé é feita. Portanto, ore especificamente. Não tenha medo de pedir: Pai, em nome de Jesus, envia teus anjos para guardar a minha casa esta noite. Coloca um anjo guerreiro na porta do quarto dos meus filhos.
envia uma escolta celestial para me acompanhar nesta viagem, neste negócio, nesta consulta médica. A oração específica e cheia de fé é como dar coordenadas exatas para a força aérea do céu. O segundo princípio, que serve de combustível para a oração, é a palavra de Deus. A Bíblia nos dá uma pista incrível sobre como os anjos operam. O Salmo 103 diz que eles são poderosos em força, que executam a sua palavra, ouvindo a voz do seu comando. De quem é a palavra? De quem é o comando? De Deus. Os anjos não respondem às nossas opiniões, aos nossos medos ou aos nossos desejos. Eles respondem à palavra decretada de Deus. Agora, aqui está a parte que muda o jogo. Quando você, como filho de Deus, cheio do Espírito Santo, declara a palavra de Deus em voz alta sobre a sua situação, a sua voz, em um sentido espiritual, se torna um eco da voz de comando de Deus. O que isso significa na prática? Significa que quando o medo da escassez bater à sua porta, em vez de se encolher e murmurar, você se levanta e declara em voz alta: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória por meio de Cristo Jesus. Naquele momento, os anjos que ouvem essa palavra são ativados para trabalhar em sua provisão. Quando o diagnóstico médico tentar te encher de pavor, você declara: pelas suas pisaduras eu fui sarado. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará, e isso inclui esta doença. Os anjos ouvem esse decreto baseado na palavra eterna de Deus e começam a guerrear no mundo espiritual pela sua cura. Falar a palavra de Deus não é um exercício de pensamento positivo, é um ato de guerra espiritual. É liberar a substância mais poderosa do universo, a palavra que criou os mundos, na sua circunstância, e dar aos seus guardiões celestiais a munição e a autoridade legal para agir. O terceiro princípio, e talvez o mais desafiador, é a obediência. Viver em alinhamento com os caminhos e os princípios de Deus te coloca debaixo de um guarda-chuva de proteção e favor divino. A obediência é a nossa forma de dizer a Deus: eu confio no seu jeito de fazer as coisas mais do que no meu. A Bíblia chama o pecado de iniquidade, que literalmente significa fora da lei. Quando escolhemos pecar, quando deliberadamente saímos dos caminhos de Deus, nós, voluntariamente, saímos debaixo da cobertura da sua lei e da sua proteção. Não é que Deus nos abandone, mas nós nos colocamos em um território onde o inimigo tem mais acesso legal para nos atacar. Pense nisso como as regras de trânsito espirituais. As leis de Deus, amar o próximo, perdoar, ser honesto, guardar o seu coração, não são restrições para roubar a sua alegria. São como as placas de pare, os semáforos e os limites de velocidade da vida. Elas foram colocadas lá por um pai amoroso para te proteger de colisões devastadoras. Quando você escolhe ignorá-las, você corre o risco por sua conta e risco. A obediência, portanto, não é sobre ganhar o amor de Deus. Você já o tem. É sobre se manter posicionado no lugar mais seguro do universo, o centro da vontade dele. E quando você está lá, a proteção não é apenas uma promessa, é o ambiente natural em que você vive. Não se trata, de forma alguma, de tentar controlar os anjos. Isso seria feitiçaria
e é uma abominação para Deus. Eles não são seus gênios da lâmpada. Trata-se de se submeter ao Deus que os comanda. Trata-se de alinhar a sua vida, suas palavras e suas atitudes com o reino ao qual você pertence. Quando você faz isso, a proteção angelical não é algo que você precisa ativar freneticamente em momentos de crise. Ela se torna o fluxo natural da sua vida. Você começa a se andar com uma consciência constante da presença e do poder de Deus. Você para de reagir aos ataques do inimigo com medo e começa a responder com a autoridade de quem sabe que não está sozinho. Você se torna um parceiro ativo do céu. Você ora e o céu se move. Você fala a palavra e os anjos a executam. Você obedece e a cobertura de Deus se fortalece sobre você. Essa é a vida para a qual você foi chamado, uma vida de poder, paz e proteção, não por quem você é, mas por causa de quem te guarda. Nós chegamos ao final da nossa jornada de hoje, mas este é apenas o começo da sua caminhada nesta nova revelação. E para selar tudo o que Deus falou ao seu coração, eu quero te convidar a fazer a oração mais simples e poderosa de todas. Vá até os comentários e escreva estas 3 palavras que mudam tudo. Eu recebo esta verdade. Que a sua ação de digitar isso seja um selo no seu espírito, uma declaração ao mundo espiritual de que você não será mais refém do medo da dúvida ou da incerteza. Este é o seu amém, o seu que assim seja. Agora, respire fundo e receba esta palavra final de encorajamento e comissionamento para a sua vida. Meu amigo, minha amiga, nós viajamos juntos por vales profundos e picos de revelação. Nós desvendamos a realidade de um exército invisível. Entendemos a natureza da batalha pela nossa alma. Aprendemos a sintonizar nossos ouvidos nos sussurros do céu e encontramos propósito até mesmo em meio à dor. Nós descobrimos as chaves da oração da palavra e da obediência para vivermos em parceria com essa proteção divina. E agora, tudo isso se resume a uma única e transformadora decisão. Como você vai viver a partir de amanhã de manhã? Porque se esta verdade que compartilhamos não saltar da tela do seu celular ou do som do seu fone de ouvido para a maneira como você encara o trânsito, a reunião de trabalho, a conversa difícil com seu filho, a notícia preocupante no jornal. Então, tudo isso foi apenas uma informação interessante e não a transformação de vida que Deus intencionou que fosse. A verdade que quero que você leve para casa hoje, que quero que se torne a nova trilha sonora da sua alma, é esta: você não precisa mais ter medo. Eu sei que essa frase parece simples, quase um clichê. O mundo está saturado de medo. O medo do futuro incerto, o medo da doença, o medo de não ser bom o suficiente, o medo da escassez, o medo de ficar sozinho. O medo se tornou o ar que respiramos, a poluição invisível que enfraquece nossos pulmões espirituais. Mas o conhecimento da sua proteção celestial não é um pensamento positivo para mascarar o medo. É o antídoto divino que o expulsa. Por quê? Porque o medo só pode prosperar na mentira da orfandade. O medo só tem poder quando você acredita, mesmo que inconscientemente, que está sozinho e que tudo depende de você. Mas você não está sozinho. O Deus que comanda
exércitos de anjos, o Deus cujo poder fechou a boca de leões e abriu as portas de prisões, não é uma entidade cósmica distante. Ele é o seu pai, Abba, papai, e ele te ama com um amor que a Bíblia descreve como ciumento. Um amor feroz e protetor, que não mede esforços para guardar o que é seu. E você é dele. Imagine apenas por um momento como a sua vida mudaria se você acordasse amanhã e antes mesmo de pegar o celular, a sua primeira consciência fosse: eu tenho uma escolta celestial hoje. Como você entraria naquela reunião de trabalho sabendo que anjos de Deus estão na sala com você, limpando o ambiente espiritual? Como você responderia a um diagnóstico médico preocupante, sabendo que o poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos está ativo em seu corpo e que guerreiros celestiais estão lutando pela sua cura? Como você deitaria a cabeça no travesseiro à noite, não com uma lista de preocupações, mas com a imagem de sentinelas celestiais postadas ao redor da sua casa, garantindo o seu descanso? Você andaria diferente. Você falaria diferente. Você amaria com mais coragem e sonharia com mais ousadia. Você não viveria mais a partir de uma posição de defesa, reagindo aos ataques do inimigo, mas a partir de uma posição de ofensa, avançando o reino de Deus com a santa ousadia de quem sabe que sua retaguarda está coberta pelo exército mais poderoso do universo. Este é o seu chamado. Este é o seu direito de nascimento. Parar de viver como um órfão espiritual, mendigando migalhas de paz e segurança, e começar a viver como um filho, uma filha do rei, com acesso total e irrestrito aos recursos ilimitados do reino. Chega de viver abaixo do seu privilégio espiritual, chega de permitir que a ansiedade roube o seu sono e que a preocupação sufoque a sua alegria. Levante a cabeça. Seus ombros não foram criados para carregar o peso do mundo. Essa tarefa pertence ao único que tem ombros largos o suficiente para isso. A sua parte é entregar, confiar e andar na autoridade que ele já te deu. Deixe que esta verdade final penetre até a medula dos seus ossos. Você é vigiado. Você é guardado. Você é defendido. Você é amado por forças que você não pode ver, mas que são infinitamente mais reais, mais poderosas e mais duradouras do que qualquer problema, qualquer gigante, qualquer tempestade que você possa enfrentar. Então, o que você faz agora? Caminhe com ousadia. Quando o medo tentar te paralisar, lembre-se de quem caminha com você. Dê o passo de fé. Faça a ligação. Comece o projeto. Tenha a conversa. Você não está sozinho. Ame com coragem. Não permita que as feridas do passado te impeçam de amar de novo. O seu coração está guardado. Deus e seus anjos estão protegendo a sua capacidade de amar e ser amado de uma forma redentora. Ore com autoridade. Pare de fazer orações tímidas e desesperadas. Comece a orar como um filho que sabe que tem o ouvido do Pai. Declare a palavra, assuma o seu posto e saiba que quando você ora, o céu se move em resposta. Viva com uma confiança inabalável. Não uma confiança em si mesmo, mas no caráter daquele que te guarda. Ele é fiel. Ele não falha. Ele nunca perdeu uma batalha. E a sua vida está escondida nele. A batalha que você enfrenta é real,
mas a sua proteção é ainda mais real. A escuridão no mundo é densa, mas a luz dentro de você e ao seu redor é infinitamente mais poderosa. A vitória final não é uma possibilidade. Ela já foi decretada e garantida na cruz do Calvário. Agora vá, saia daqui hoje e viva como alguém que acredita em cada uma dessas palavras. Viva como alguém que sabe que mesmo em sua rotina mais comum, há um drama celestial se desenrolando. Viva não com medo do que o inimigo pode tentar fazer, mas com a alegria e a paz de saber o que Deus já fez, está fazendo e sempre fará por você. Porque você, filho, filha do Deus Altíssimo, não é uma vítima das circunstâncias. Você é um soldado vitorioso em um exército invencível com uma escolta sobrenatural. E o inferno inteiro treme quando você finalmente começa a acreditar nisso.